Boa noite, Fabiola! Seja bem-vinda! Tudo bom? Senti sua falta ontem. Você viu? Hoje nós já tivemos mais depoimentos do Gustavo e da Fabiana. Colocaram a família toda para trabalhar. Dia Almeida, seja bem-vinda. Cleidiane, seja bem-vinda. Oi! Ai, que bom, Fabiola. Estamos juntas nessa empreitada, né? Então, boa noite a todos e a todas. Nós estamos aqui em mais essa aula interativa. Espero ter bastante contribuições. Bem-vinda, boa noite, Ivone. Seja bem-vinda. Dia Almeida. Sejam todos bem-vindos. E vamos continuar a nossa aula interativa, falando de habilidades básicas. Ontem a gente falou um pouquinho da questão da imitação dos movimentos motores grossos. Hoje nós vamos falar também de imitação, mas agora de movimentos motores finos. Esse vai ser o nosso objetivo da aula de hoje. Mas antes da gente começar, eu vou dar alguns avisos. De ontem, do dia 30 ao dia 2 de abril, está acontecendo o primeiro seminário online sobre autismo promovido pelo Movimento Orgulho Autista Brasil, lá no Facebook. Então, eu solicito que vocês entrem, assim que a gente terminar aqui, hoje nós vamos terminar uns 10 minutinhos mais cedo, para eu correr lá pro Facebook, que às 19 horas é um bate-papo comigo e com a Viviane Guimarães. Arquitetura, seja bem-vinda. Soraya Nicolas, boa noite, seja bem-vinda. Então, assim que a gente terminar hoje a nossa aula, vamos correr todos lá pro Facebook do MOAB, Movimento Orgulho Autista Brasil, no Facebook. Nós vamos ter um bate-papo, eu e Viviane Guimarães, que é a vice-presidente do MOAB. Nós vamos falar sobre educação ao longo da vida, tá? Com um enfoque na educação, como sempre. Então, eu espero vocês assim que a gente terminar também, tá? Então, vamos começar falando novamente sobre a importância da imitação para o estabelecimento das interações sociais, que a gente viu que a dificuldade na interação social é um dos déficits para a pessoa ser diagnosticada com transtorno do espectro do autismo. Então, as pessoas dentro do TEA têm um comprometimento na interação social em menor ou maior grau. Como a gente viu, né? O espectro, ele vai do leve, passando para o moderado até o grave. Então, as pessoas dentro do espectro podem ter dificuldades na interação social um pouco mais profundas ou nem tanto. Mas, de uma forma geral, eles têm alguma certa dificuldade em imitar. E a gente viu que a imitação é a base da aprendizagem. Muitas das coisas que nós aprendemos porque nós imitamos, mesmo sem perceber. Então, desde bebezinho, o bebê já começa a imitar expressões faciais das pessoas, dos cuidadores, das pessoas próximas. Oi, Tassiane, seja bem-vinda. A Tassiane é uma mãe muito dedicada que me acompanha há algum tempo, né, Tassiane? Seja bem-vinda. Espero receber a sua colaboração daqui a pouquinho. Então, assim, nós vamos continuar falando sobre a questão da imitação. E hoje, mais especificamente, a imitação nos movimentos de coordenação motora fina, tá? E aí eu fui pesquisar no dicionário. O que significa motricidade? Aí eu vi que motrice mais dade, que dá a palavra motricidade, é a competência ou conjunto de funções musculares e nervosas que possibilitam os movimentos.
E aí é bem interessante essa coisa de funções nervosas. Por quê? Geralmente, quando a gente fala em coordenação motora, a gente pensa só na parte que a gente tá vendo, que é essa do comportamento aqui. Mas antes de eu fazer esse movimento, eu tive vários processamentos no meu cérebro que mandou a minha mão para executar esses movimentos. Então, a motricidade, ela também tem a ver com as funções cerebrais. Aliás, o nosso corpo, gente, ele é um todo. A gente, quando a gente fala que vamos ensinar a imitar assim, fazer assim, a gente fala separado por uma questão didática, mas as coisas acontecem juntas e como se fosse uma engrenagem, né? Elas funcionam simultaneamente. Por isso que eu falo, quando a gente aprende a imitar, a gente não se dá conta da quantidade de coisas que a gente aprende só imitando. Tá? Então a questão da motricidade tem muito a ver também com funções nervosas, né? Com as sinapses que acontecem, com as comunicações que acontecem no nosso cérebro. A gente precisa, antes de executar o movimento, a gente precisa planejar esse movimento no cérebro, né? Pra gente poder executar. Então a gente precisa planejar, a gente precisa organizar para depois a gente executar efetivamente, né? E a coordenação motora fina, ela é possibilitada pelo movimento das mãos. Então ontem nós vimos a coordenação motora grossa ligada aos grandes músculos, né? Braços, pernas. Agora nós vamos ver esse movimento um pouco mais fino. Mas antes da gente chegar na coordenação motora fina, a gente precisa trabalhar muito esses grandes músculos. Então, por exemplo, quem perdeu a aula de ontem, ou quem gostaria de rever novamente, vai lá no YouTube, Mara Rubia Martins, ela já foi postada lá. Então depois vocês dão uma olhada de sugestões, tanto de imitação quanto de atividades. Ontem nós tivemos muitas contribuições de pessoas dando sugestões de atividades para o desenvolvimento da coordenação motora grossa. A Fabíola tá dizendo que tá travando. Fabíola, dá um coraçãozinho aí, dá um joinha, alguma coisa pra eu ver se tá ok agora. Fátima, bem-vinda. Tassiane, tá travando pra você? Como é que tá aí pra vocês? Ok? Vamos continuar? Então, vamos seguir aqui. Os movimentos de coordenação motora fina, eles passam por estágios de maturação. Aí a Fabíola diz que tá ok agora, a Fátima também diz, a Fabiana entrou, a Fabiana, mãe do Gustavo agora. Fabiana, você ficou muito famosa como a mãe do Gustavo. Eu gostei muito do compartilhamento, a Fabiana colocou a atividade sugerida pela Diene ontem, e trabalhou com a família toda, até o vovô entrou na dança hoje, né? Foi bem bacana. Tá lá no meu stories a imagem, como foi divertido. Depois, se você quiser compartilhar, Fabiana, a gente vai abrir para você, tá? Ela disse que o Gustavo tá famoso, é isso mesmo. Oi, Viviane, tudo bom? Gente, Viviane de Leon, é uma honra te receber aqui, Viviane. Ontem eu te vi participando lá do primeiro seminário online promovido pelo Moab. Excelente, muito bom mesmo. Vamos aprofundar nossos estudos, tá? Foi muito bacana. E quando a gente terminar aqui hoje, Viviane e todo mundo que está me assistindo, nós também vamos retornar lá para o Facebook, que hoje é o meu dia de falar um pouquinho sobre educação ao longo da vida. Ontem a Viviane falou coisas muito interessantes sobre o atendimento, o trabalho junto às famílias de crianças. Foi muito interessante. Quem
perdeu, quem por algum motivo não assistiu, tá gravado lá no Facebook do MOAB, Movimento Orgulho Autista Brasil. Recupere lá a entrevista da Viviane de Leon, excelente, muito bom mesmo, viu? Parabéns, Viviane, pelo seu trabalho. A Geração Zímago, oi Thaís! A Thaís, minha colega do doutorado, tá aqui participando, seja muito bem-vinda, viu? Então vamos lá, vamos continuar falando mais um pouquinho sobre a questão da coordenação motora fina. Muitas vezes as pessoas, e até mesmo nas escolas, as pessoas pensam que é só entregar um lápis, um giz de cera e a criança já vai sair executando as atividades. Como nós vimos, gente, é uma função, vamos dizer assim, interligada, né, dessa questão motora e cerebral. Então, não é só essa questão de pegar e executar. Eu preciso planejar, eu preciso organizar o movimento antes de executá-lo. Então, é todo um processo e é um processo de maturação. Eu preciso me apropriar, eu preciso treinar esses processos motores. E a minha grande dica é: comecem com as questões da coordenação motora grossa. Não fiquem afoitos querendo logo dar um lápis para a criança. Vamos trabalhar logo esse corpo, esse esquema corporal, o conhecimento de si, trabalhar. Eu digo para os meus alunos, para os meus cursistas, né? Se vocês trabalharem com esquema corporal, projeto identidade, tudo isso você já está preparando para atividades, vamos dizer, mais pedagógicas. Então, é uma questão de um passo a passo, de a gente trabalhar várias funções. Então, trabalhar a coordenação motora grossa, ao mesmo tempo você trabalha a coordenação motora fina de acordo com o seu estudante, de acordo com o seu filho, tá bom? Então, respeitando sempre as limitações dele. A gente não vai invadir, a gente não vai avançar além do limite. Por quê? Porque senão ele desanima. Eu digo sempre, a gente tem que dar atividades desafiadoras, mas desafiadoras até um certo limite, bem próximo daquilo que ele já consegue fazer, para que ele seja estimulado e ele consiga realmente executar e fazer cada vez mais, tá? Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção também é quanto ao uso de tecnologia e de tablets. A gente já tem estudos de imagem mostrando que quando a gente utiliza o lápis, a caneta, o giz de cera, o nosso cérebro, ele executa mais sinapses do que quando a gente está escrevendo no celular ou no tablet ou no computador. Então, essas pesquisas, elas já mostram que a gente precisa desse movimento de pega, de coordenação motora. Gente, a Tassiane, ela quer participar. Ela é a mãe de um menino autista que me acompanha há algum tempo. Ela posta coisas bacanas, muito legais no Facebook dela, de atividades que ela executa com o João, né? Dira, seja bem-vinda. Nós estamos aguardando a Tassiane, que vai compartilhar conosco algumas atividades que ela está realizando em casa. Esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui é socializar atividades, brincadeiras que a gente executa em casa com os nossos filhos, com os nossos familiares. Tassiane, aqui para mim tá aparecendo que eu tô te aguardando. Então vamos esperar mais um pouquinho, tá bom? E assim que você entrar, a gente passa a bola para você, tá? Então, gente, como a gente viu, as questões motoras, elas são a base para a gente realizar as tarefas, né? A gente fica falando muito aqui, por exemplo, de tarefas escolares.
Mas não é só entregar o lápis e o papel que a pessoa, o estudante, vai conseguir fazer. Ele precisa se preparar para isso. Ele precisa tá pronto para começar esse trabalho. Uma atividade que eu faço muito, que as crianças gostam, é escrever na areia. Então, lá no consultório a gente não tem muito espaço, mas aí o que a gente faz? A gente tem uma caixa de areia que as crianças escrevem, vão desenhando. A Tassiane diz que não tá conseguindo conectar. Eu tô assim, aqui pra mim tá aparecendo que eu estou aguardando Tassiane. Eu vou continuar tentando, Tassiane, tá? Você continua aí tentando e eu continuo aqui também, tá bom? A Priscila Dantas entrou. Seja bem-vinda, Priscila. Tô tentando aqui colocar a Tassiane. Agora a Tassiane sumiu aqui pra mim. Fabiola, você quer participar, Fabiola? Tenta entrar de novo, Tassiane. Agora você não tá aparecendo pra mim, Tassiane. Deve ter caído pra você. Tudo bom. A Fabiola diz que vai participar. Então, enquanto isso, Tassiane, veja se você consegue, tá? Se você consegue entrar e aí a gente participa, tá? E você dá as suas contribuições. Oi, Fabiola! Oi, cheguei! Isso, boa noite! Senti sua falta ontem. A Fabiola tá fazendo um curso de inglês e às segundas e quartas a aula é bem na hora da nossa live. Seja bem-vinda, Fabiola. Fiquei chateada com isso. Tudo bem. Depois você recupera lá no YouTube, tá? Já recuperei. Na hora que acabou a aula, já fui lá direitinho. Oh, beleza. Que bom. Na verdade, escutei a live ao vivo ainda nas 24 horas. Mara, eu trouxe hoje uma atividade bem bacana que eu vi em umas pesquisas que eu andei fazendo por aí. E aí tem umas pessoas bem legais compartilhando coisas, né? Sim. E a Thaís Agostini é uma pessoa que acompanho faz tempo. E ela deu esses dias uma atividade de musicalização com imitação. Olha. E aí vai bem assim, e é bem legal porque também remete à coordenação motora, né? Tanto grossa quanto fina e tal. E eu queria trazer pra vocês. Ótimo. A música eu vou colocar aqui no celular da minha filha, eu mandei pra ela. Deixa eu ver aqui qual é a senha dela, meu Deus. Peraí que o negócio aqui é tenso na hora que eu tô ao vivo. Mas é assim mesmo. Pronto, foi. Peraí. Deixa eu abrir aqui. Então a música, na verdade, é só um instrumental, mas a música chama Arran Sansan. Depois eu coloco o nomezinho aí, pra quem quiser pesquisar, tem no YouTube, tá? Arran, então eu vou colocar aqui, e aí... Arran Sansan. Depois eu escrevo aqui. Tá, ok. E aí a gente, pra essa música, a gente vai utilizar 2 colheres. Ótimo. Então a gente vai escutar a música e aí a gente vai bater as colheres e aí a criança vai imitar o adulto fazendo. Né? A brincadeira é a imitação. Ótimo. Então eu vou fazer uma vez e depois a gente pode fazer até junto aí. Se vocês tiverem 2 colheres aí, pede aí, Mara, rapidinho. Tá, vou pedir pro pessoal aqui, pros meus ajudantes, 2 colheres, por favor. Pede pros ajudantes, né? Eu vou fazer a primeira vez pra poder ensinar e depois você já entra brincando, tá? Na hora que você tiver a... Tá bom, vamos ver se eu consigo. Tá dando pra escutar? Tá. A música é assim, arran, san, san,
Aí fala direita. Pro outro. Guli, 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 raçaça, arraçaça, ó. Arraçaça, arraçaça, guli, 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 raçaça, arraçaça, arraçaça, guli, 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 raçaça. Pro outro lado. Raçaça. Guli, 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 raçaça. De novo, vai lá. Arraçaça, arraçaça, guli, 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 raçaça. Guli, 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 raçaça. Guli, 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 raçaça. raçaça. Uhul! Que legal, adorei! Olha que beleza, gente! E aí a gente já trabalhou um montão de coisa. Vamos tentar ver o que a gente trabalhou aí, Fabiola? Vamos lá, deixa eu só desligar aqui, peraí que tá tocando mais O Ransom San tá direto. Oi, Dira, seja bem-vinda! Então a gente tem a percepção auditiva, Isso. né? A gente tem ritmo, né? A gente trabalha muito Ritmo. A contagem tem que contar 1, 2, 3. E aí a mudança de movimentos, que é também é imitação, né? A gente trabalha, dá pra trabalhar com o corpo. Isso você faz em pé, você faz dançando, né? Isso, pode trabalhar sentado, que a gente viu como é importante também ensinar sentado, né? Pra ele ficar mais um pouco sentado. A Isso, pode atenção. tanto sentado quanto em pé. E aí a gente dá pra trabalhar muitos aspectos. E assim, a interação com o outro também. Ele vai ficar prestando atenção na colher batendo, mesmo as que têm maior grau de autismo, ele vai ficar prestando atenção porque tem o barulho da colher batendo. Então, uma hora ou outra vai voltar o olhar pra essa colher, né? Pra poder escutar desse barulho. E para aqueles meninos que têm um pouco mais de dificuldade, a gente pode ajudar também. Pode ficar uma pessoa atrás ajudando, na frente do espelho, para ele se ver. A gente pode variar bastante. E trabalhando também a coordenação motora fina, né? Porque para segurar a colher, né? Tem tudo a ver com o que a gente está trabalhando. Gostei demais. E também não conhecia. Essas nossas aulas interativas estão ótimas, porque a gente está aprendendo muita coisa diferente, muita coisa legal, que dá pra gente trabalhar em família, com poucos recursos, só 2 colheres, né? Só baixar. Depois você escreve pra gente, Fabiola, por favor, o nome da música. Agora, peraí. Pra gente pesquisar na internet. Eu trouxe uma variação dessa... eu trouxe uma... Acho que caiu. Aí, voltou. Oi, voltei? Voltou. Voltei? Voltou. Eu trouxe uma variação não, uma consequência dessa brincadeira, né? Dessa brincadeira. Mas hoje eu não vou dar, não. Eu vou deixar pra quinta-feira. Joia. Trouxe aqui Isso. uns cards, ó, com a colher. Que bom, isso mesmo. Cada dia uma novidade. E aí vamos ver, eu vou lançar agora um desafio, Fabiola. Fala aí. Quem conseguir baixar a música e já executar amanhã, aí já posta para eu postar nos stories. Se quiser participar aqui da aula interativa, dizendo como foi, se quiser tirar foto, se quiser filmar, pra gente socializar. Marca a Fabiola e marca a Mara, pra gente socializar bastante. Isso mesmo. Isso mesmo, Fabiola, gostei. Thaís Agostini também, que ela que é a mentora dessa atividade. Thaís? Thaís Agostini. Thaís Agostini. Depois você também coloca o nome dela, por favor. Então marca Thaís Agostini, Fabiola, Mara e seus amigos. Vamos socializar. Nosso objetivo é socializar. Informação, formação, conteúdo, brincadeira, dinâmica, para fazer esses dias na nossa casa muito mais divertidos. Muito obrigada, Fabiola. Vamos deixar isso mais leve. Com certeza. Obrigada, meu amor. Tô te esperando aqui, tá? Na quinta-feira. Porque amanhã tem aula de novo de inglês.
Tá bom, eu te espero. Um beijo grande, viu? Muito obrigada. Andréia Cristina, seja bem-vinda, Andréia. Vamos lá. Adriana, seja bem-vinda. Dira Freitas, bem-vinda. Então, Andréia Cristina, bem-vinda. Vamos continuar falando sobre a imitação de movimentos de coordenação motora fina. E quem quiser participar, só diz aí, eu quero, e a gente coloca vocês em interação. Tassiane, você voltou, Tassiane? Se você voltou e quiser participar, eu vou te colocar aqui para compartilhar conosco, tá bom? Andréia. Bom, gente, então, trabalhar com coordenação motora fina envolve o trabalho da atenção, concentração, percepção visual e auditiva, ritmo, tônus muscular, aquela força que a gente precisa, lateralidade, orientação espacial, esquema corporal e relação espaço-tempo. Tudo que a gente trabalhou no Aham Sansan. Anotem aí. Fabiola, olha, a gente nem tinha combinado e exatamente o que eu tô falando agora a gente pôde trabalhar nessa sua atividade de imitação da música Aham Sansan. Anotem aí para vocês pesquisarem a música e amanhã vocês trabalhem, brinquem em família e postem aqui para mim, marcando eu, a Fabiola e a Thaís, como ela falou, para a gente poder socializar e compartilhar com o maior número de pessoas possível. Ana Amélia, seja bem-vinda! Gente, a Ana Amélia é uma das meninas do Café Inclusão. Ela e Carol Gregorucci fazem a dupla dinâmica do Café Inclusão. Super indico também, viu? Quando vocês tiverem um tempinho, pesquisem aqui no Instagram, Café Inclusão, e acompanhem as meninas lá também. A gente tem muitas dicas, muita coisa legal. Seja bem-vinda, viu, Ana Amélia? Então, assim, algumas coisas que a gente precisa falar em relação à imitação. A Fabiola tá falando que a mentora dessa atividade do Aham Sansan é a Thaís Agostini. Ela colocou aí, se vocês quiserem seguir, e aí se vocês fizerem em casa, marquem a Thaís também, que é uma forma de divulgar o trabalho dela. Isso é muito importante. E me marquem também, que eu vou socializar aqui, e a Fabiola também, viu? E boa diversão. Algumas coisas que a gente precisa levar em consideração quando a gente trabalha com imitação. A primeira coisa é obter a atenção da pessoa, porque se ela não estiver atenta, provavelmente ela não vai executar. Não é porque ela não sabe, não é porque ela não dá conta, é porque ela não está atenta ao movimento, porque a imitação, ela é visual. A gente precisa estar atento, a gente precisa observar os movimentos, aquela ação, como faz, para a gente poder imitar. E a imitação, quando a gente estiver trabalhando imitação, a gente precisa ter o cuidado de eu que estou organizando, eu que estou emitindo o comportamento a ser imitado, eu preciso fazer a ação primeiro e a pessoa que vai imitar faz depois. Se ela fizer antes, se ela fizer junto comigo, do jeito dela, isso não é imitação. Tá? A gente pode considerar como uma outra atividade, não como uma atividade de imitação, tá? A Larinhac entrou, seja bem-vinda. É assim mesmo o seu nome, querida? Seja bem-vinda. Então, se eu estou trabalhando a imitação, necessariamente eu preciso obter a atenção da pessoa, executar o movimento, a ação que eu quero que a pessoa imite, aí depois ela vai imitar, tá bom? Se ela precisar de ajuda, eu dou a ajuda necessária,
Por isso é importante conhecer. E aí nós estamos num momento importante e interessante que a família está próxima da pessoa nesse momento. Então a família conhece bem o seu filho, a pessoa que vai executar. Então ela pode, vamos dizer assim, equilibrar o nível de ajuda que essa pessoa precisa. Se ela precisa de uma ajuda total nos movimentos, por exemplo, nessa sugestão que a Fabíola deu pra gente. Então, segurar, se a pessoa tem problema na apraxia, ou seja, ela não consegue planejar esse movimento para segurar ainda, ou o tônus é bem fraquinho, ela não tem a força necessária, uma pessoa pode vir por trás e segurar nas mãos dela para ela começar a executar o movimento, tá? Agora, para eu considerar imitação, ela precisa fazer sozinha, sem ajuda. A gente tem os níveis e aí a gente vai ajudando até que a pessoa consiga executar. Mas você precisa também perceber se a sua pessoa aí, ela não tem nenhum problema motor. Porque às vezes ela não vai conseguir porque por causa de uma incapacidade motora mesmo. Às vezes de fazer algum movimento que ela precisa para executar aquela imitação. Então aí não é legal, né? Você colocar uma imitação que você já sabe que a pessoa não tem condições por uma impossibilidade motora, tá? E veja também se ela tem profissionais da área que possam te orientar. Por exemplo, um psicomotricista, um terapeuta ocupacional. O próprio médico, ele pode orientar, por exemplo, qual é a dificuldade que a pessoa tem. Se, por exemplo, for uma apraxia motora. O que é a apraxia motora? A pessoa não tem condições cerebrais de planejar esse movimento. É uma questão neurológica que impede a pessoa de executar. Às vezes não é motora. Se for uma questão motora, o psicomotricista, às vezes um profissional de reabilitação, ele pode te orientar qual é a maneira, qual é a forma que você vai pegar na pessoa, quais os instrumentos, quais os recursos que você vai poder utilizar. Tá? Então, assim, tem que ter muito cuidado, porque às vezes a pessoa não imita porque ela não consegue executar. Por exemplo, se ela tiver uma tonicidade muito baixa, muito fraquinha, o movimento, né? Um tônus muito baixo. Então, ela precisa de outras atividades, de outros recursos, antes de fazer movimentos mais intensos. Então, você precisa se ligar nessa questão, tá? Gente, tem mais alguém que quer participar? Hoje a gente teve a participação da Fabíola. Fabiana, você ainda tá aí? Você quer contar como é que foi a experiência hoje da brincadeira? Daquele exemplo que a Diane deu ontem? Também trabalhando a coordenação motora fina com elástico. Mais alguém? Quem quiser participar e compartilhar conosco de sugestões de atividades que a gente pode realizar, de brincadeiras que a gente pode realizar em casa, com os filhos, em família nesses momentos, será muito bem-vindo, tá? Então tá, vamos continuar aqui. Sempre que possível, e assim, é uma coisa que a gente precisa estar ligada sempre, generalizar aquilo que a gente aprendeu. Ou seja, utilizar em outros ambientes, em outras situações. Como a gente está falando de coordenação motora fina, por exemplo, jogar beijo, fazer vem cá, dar tchau, em situações funcionais e reais. A Fabiana diz que quer participar, então a gente vai abrir aqui para Fabiana. Quem mais quiser participar, tá livre, tá, gente? É só avisar aqui que a gente abre o espaço, tá bom? Eli Marinha, seja bem-vinda. Então, enquanto a gente espera a Fabiana, a gente vai falando dessa questão da generalização, que é importante.
no sentido da gente utilizar o que ele aprendeu ali naquele momento em atividades do dia a dia. Oi, Fabiana, seja bem-vinda. Olá, tudo bom? Tudo jóia, boa noite. Boa noite. Oi, Gustavo, seja bem-vindo. Oi? Oi. Fala boa noite. Olha. Ah, já começou em ação. O Gustavo é ótimo, ó. O Gustavo já... Que legal, você fez uma torre de garrafas. Você usou o que, Gustavo, para colocar essa torre aí, um em cima do outro? Como é que você fez? Mostra pra gente. Mostra aí, o que você fez? Aqui, ó, mostra aqui, ó. Um elástico. A gente usou elástico. Elástico de cabelo, Fabiana? Não, foi um elástico que eu tinha aqui mesmo, de roupa. Ah, sim. Aí eu só costurei aqui na pontinha. E eu coloquei... Ele achou dificuldade de fazer com a pinça. Ele achou que ficou muito difícil, assim. Ficou com os dedos dele. Aham. Com os dedos dele. Ele disse que tava cansado com o dedo. Aí eu coloquei aqui, ó, uns clips. Uns grampinhos, ó. Aham. Que aí ele ficou mais fácil de segurar assim, ó. Isso. Aí no começo foi um pouco complicado, porque até a gente pegar, né, como é que funciona, mas depois ele adorou. Aí inventamos essas garrafinhas que a gente tem sensoriais e aproveitamos e fizemos a pilha de garrafa. Que legal! Faz um aí, Gustavo, pro pessoal da televisão aqui do celular ver você. Faz aqui, vamos ver como é que você já tá craque. Ó. Deixa eu mudar aqui, peraí. Tá joia. Ó. Olha, gente, que menino. Ah! Uhul! De novo, de novo! Vamos lá, Gustavo! Opa! De novo! Olha que legal! Pode brincar várias vezes. Uhul! Muito bom, Gustavo! Ó, ele pega com o elástico e vai empilhando as garrafas. No meu stories tem até o vovô Osmar fazendo. Depois vocês vão lá. É uma brincadeira realmente divertida para a família inteira. Opa, que legal, Gustavo. Mas é isso mesmo, ó. É treino. Nossa, Fabiana, que legal. E ele achou bem divertido fazer. Que aí, ó. Uhul, conseguiu! Toca aqui. Bate aí. Aê, garoto. Muito bom. Beleza. Então, que legal. Bem interessante. E a gente acabou fazendo uma competição aqui. Todo mundo em casa participou. Então tá joia. Ganhou? Você ganhou do vovô? De todo mundo. Eita, campeão! Que legal! Muito bom. Aí amanhã, Fabiana, ó, atividade das colheres. Você viu a Fabiana? A Fabiola? Vimos. Então amanhã vamos botar a família amanhã para fazer imitação. Gente, muito obrigada, Gustavo. Oi. A das colheres é fácil. É fácil? Quero ver. Faz aí que você vai mandar e eu vou colocar aqui no meu computador. Tá bom? Beijo. Combinado. Obrigada, viu? Muito obrigada, gente. Boa noite. Depois vão lá no Facebook, depois daqui. Beijo. Vamos sim, um beijo. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau, Gu. Beijinho, amor. Tchau. Tchau. Oi. Nossa, gente, que legal. A Fabíola tá falando que já pode fazer o desafio zigue-zague transportando as garrafas, viu, Fabiana? Dificultando aí um pouco pro Gustavo, pro vovô, pra vovó. A Dira tá dizendo que graça, parabéns.
A Fabíola dizendo, esse menino é uma figuraça. Esse pessoal da minha família é demais, gente. Vamos lá. Como eu falei pra vocês, daqui a pouquinho a gente vai terminar uns 10 minutinhos mais cedo pra eu poder ir lá pro Facebook, pra vocês me acompanharem. Nós vamos ter um bate-papo falando sobre educação ao longo da vida, tá bom? Mas a gente vai continuar aqui mais um pouquinho. Então, assim, eu tava falando antes da Fabiana entrar da generalização, do tanto que é fundamental a generalização. O que é a generalização? Eu tô nesse ambiente aqui de brincadeira, ou eu tô num ambiente de ensino, mas depois que eu aprendi aqui, eu tenho que levar isso pro mundo. Eu tenho que levar o que eu aprendi, eu tenho que levar a minha habilidade, aquilo que eu aprendi para as atividades funcionais, para as atividades do dia a dia. Então, quando alguém der tchau, eu tenho que saber que horas que é para dar tchau, eu tenho que saber o movimento do tchau. Mas se eu não sei, eu aprendi a imitar, né? Então eu tenho aqui a oportunidade, o momento de aprender esse tipo de imitação, de jogar beijo, de bater palma, né? De fazer uma série de coisas que eu preciso usar a coordenação motora. Outra coisa importante é que esse ensino ele precisa ser consistente. Então, assim, sempre você tá atento, mesmo nas atividades do dia a dia ali. Me ajuda a forrar a mesa, a pegar os pratos. Qual é o movimento que eu vou usar para colocar o prato na mesa, para pegar o copo, para pegar o talher? Tudo isso são movimentos de coordenação motora fina. Então, eles precisam de manutenção sempre. Então, sempre que você lembrar, você fale, você trabalhe essa questão de imitação de movimentos de coordenação motora fina, tá bom? E eu peguei uma sugestão do Marcos Petri. O Marcos Petri, ele tem um canal no YouTube, Diário de uma Autista. Ele é um autista adulto que tem muitas informações pra gente, principalmente assim, em relação ao que o autista pensa, como é na cabeça dele, como funciona, esse tipo de coisa. Então, sigam também o Marcos Petri, Diário de uma Autista, é o canal dele lá no YouTube. E aí eu peguei sugestões dele mesmo falando o que foi legal para ele quando ele era criança. Hoje, por exemplo, ele toca violão e ele disse que essa habilidade de tocar violão depende muito da coordenação motora fina, que foi muito trabalhada quando ele era criança. E aí a sugestão dele é a imitação de colocar pedrinhas dentro da garrafa PET. Então, por exemplo, a mãe tem uma garrafa, né, PET, ele chama de litrão. Achei interessante, porque ele é do sul e aí eles usam, né? A gente usava o litrão, mas a gente aqui usa garrafa PET. E aí a pessoa fica de frente para ele e faz o movimento de pinça para pegar a pedra. E tem que colocar lá dentro da garrafa, tá? Então, você seleciona pedras, ou pode ser sementes, o que você quiser que caiba dentro da garrafa. Agora, o que é legal nessa atividade? Olha só, veja se vocês conseguem perceber. Primeiro, a imitação é do polegar com o indicador. Então, ele vai pegar e vai colocar lá dentro. Depois, é do polegar com o dedo médio. Depois, o polegar com o anelar. Depois, o polegar com o mindinho. É difícil fazer isso. Então, você não vai pegar só com, por exemplo, com o polegar, o médio e o indicador. Assim, pode começar assim, que assim é mais fácil. Depois você vai pegando um por um, polegar com cada um dos dedos e vai fazendo essa atividade, tá? Outra sugestão que ele deu, por exemplo, rasgar papel. Isso, gente, antes de pegar lápis, antes de pegar pincel,
trabalhar muito essa questão aqui com cortar papel. Você pode cortar o papel assim, como a maioria das pessoas fazem, e ao contrário, pra frente, ó. Vê se vocês notaram. Pega com movimentos de pinça aqui, ó, nos dedos, tá? No canto superior do papel e puxa para trás. Então, a gente vai rasgar para trás, ó. Para trás. Depois, a gente vai rasgar para frente, tá? Então, a gente vai fazer muito isso, ó. Para trás e para frente. E pode ir fazendo pequenininho, um monte, fazendo vários movimentos de pinça e de imitação. Então, você fica de frente para a pessoa. E massinha. Massinha, eu peguei um monte de sugestões aqui. Por exemplo, apertar a massinha, fazer bolinha, fazer minhoquinha, cobrinha, usar a força das mãos, fazer também bolachinhas, assim, apertar a massinha, fazer tipo uma pizzazinha, e você pega brinquedos, as miniaturas que a pessoa tem e coloca para ela ver que ficou a imagem aqui na massinha. Pode modelar personagens e montar uma história, tá? Então, assim, agora em família, todo mundo senta aqui, cada um fica com uma massinha e a gente montando, e depois a gente conta a história e esses personagens vão entrando. Então, a gente já trabalha também a imaginação, que é uma atividade muito comprometida, né, nas pessoas. A Fabíola disse que o aluno dela de 8 anos está na fase de garatuja e pediu que a família trabalhasse com rasgar papel e bolinhas de papel crepom, mas a gente faz bastante bolinhas, mas depois a gente constrói alguma coisa, não é fazer bolinha por fazer, com um objetivo para a pessoa ver, né? Outra coisa legal também que as crianças gostam é você fazer a massinha. Na internet tem as receitas, e aí quando você colocar a anelina, você colocar, fazer as massinhas com as cores primárias, né? Com azul, amarelo e vermelho. E depois você pega uma bolinha, por exemplo, de azul com uma bolinha de amarelo e mistura, e ele vai ver que formou uma massinha verde. Misturar as cores para ver o que dá também é bem legal, eles gostam. Agora, cuidado, porque muitas pessoas têm problemas sensoriais. Eu tinha um estudante, por exemplo, que ele vomitava com massinha por conta da textura, não era uma coisa legal. Aí nós fizemos programas para ele dessensibilizar até ele conseguir brincar com a massinha, mas demorou. Por exemplo, colocar... Oi, Viviane, já tô indo pra lá. Gente, daqui a pouco, eu e a Viviane, um bate-papo sobre educação ao longo da vida lá no Facebook, Movimento Orgulho Autista Brasil Moab. Tô terminando aqui as sugestões, Vivi, e já vou correr pra lá, tá bom? Então, macarrões, usar macarrões aqueles que tem furinhos e colocar no barbante, pintá-los antes e colocar sequência de cores, fazer um colar bem bonito para mamãe, combinando com a pulseira, na sequência de cores, né? Dobradura simples, então você senta na frente da pessoa com uma folha, ela com uma folha, aí você dobra, ela tem que dobrar. Então, você tá trabalhando a imitação, a atenção, a coordenação motora fina. E essas são as nossas sugestões de hoje, gente. Foi um momento muito rico, muito prazeroso. Como eu disse para vocês, nós vamos terminar um pouquinho mais cedo, que eu preciso me organizar para entrar no horário, participando do primeiro seminário online, no primeiro seminário online sobre autismo, promovido pelo Movimento Orgulho Autista Brasil, tá? A Tassiane voltou e ela disse que não é fácil, mas exige dedicação, persistência e a gente tá firme aqui, viu, Tassiane? Amanhã você entra para compartilhar conosco, vai dar certo, tá bom?
Gente, eu espero todo mundo agora lá no Facebook. Nós vamos falar sobre educação ao longo da vida, Movimento Orgulho Autista Brasil, Moab Brasil no Facebook. Eu espero vocês agora às 19 horas. Participe. Oi, Indy! Amanhã você entra às 18 horas, que eu quero falar com você aqui. A Indy é mãe de um menino que eu atendo lá na clínica. O filho dela é maravilhoso e o trabalho que ela faz também é maravilhoso. Gente, muito obrigada. Até amanhã, às 18 horas aqui. Convidem outras famílias. Vamos compartilhar muitas atividades, muitas brincadeiras. Tchau, até amanhã. Obrigada.